Bora te atualizar também sobre Rian Francisco, porque o centroavante da base, que era tratado como fenômeno, já voltou aos campos, mas segue atuando no time sub-20. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. CBF tem a intenção de acabar com jogos no domingo a partir das 8 da noite. A avaliação é de que por conta da violência e também para gerar um pouco mais de facilidade para torcedores consumidores pela TV, esses jogos aconteçam de forma mais cedo. A ideia é instaurar com frequência partidas aos domingos às 11 da manhã e tendo partidas no máximo até às 7 da noite do domingo. Os jogos de meio de semana, em quarta-feira, a partir das 19 também devem acabar, concentrando as partidas entre 20, 20h30 e 21h30. Para que as pessoas possam chegar com mais facilidade ao estádio durante a semana. Só para completar, todas essas mudanças estão sendo propostas pela CBF e já contaram com o aval de alguns clubes da primeira divisão. Por que Rian Francisco segue jogando no sub-20? O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Rian Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Rian Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E diante dessa dificuldade do Rian Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rian foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do Tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E qual algum patrocínio à vista no São Paulo? Antônio, hoje a discussão mais quente é em relação aos name rights, embora exista espaço na manga, né? O Banco Inter é um que negocia a manga e também os name rights com mais chances de fechar a manga. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo Tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. O São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado o seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, o Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e diante desse cenário ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente de futebol de São Paulo, em vez de cuidar de contratação de atletas, de melhoria de elenco, de renovações de contrato, vai estar à disposição da Globo? São Paulo lembra que esse acordo já estava firmado quando ele aceitou trocar a Globo pelo São Paulo. Você tem opinião sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre o que você pensa. Só é importante completar que o São Paulo enfrenta o Boston River nessa terça-feira, em último jogo decisivo da Sul-Americana com um monte de problema. Marcos Antônio e Tolói voltaram a trabalhar fisicamente, mas ainda não estão prontos. Sabino, Luciano e Lucas Moura também serão desfalques. Até Bobadilha, que sofreu uma pancada no joelho, já foi liberado para terminar esse tratamento, servindo a seleção paraguaia já em preparação para a Copa do Mundo. E Marino Inestrosa foi, de longe, o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo
dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros. Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir. Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli. Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Gostep. E informação exclusiva: o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Português ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante: o Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo, ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e uma assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. Banco Inter ou BYD, quem está mais próximo de estampar os name rights do Morumbi? Levi, a negociação mais próxima sempre foi a do BYD, tá? Montadora de carros elétricos chinesa. No ano passado eles quase fecharam, acabaram recuando por conta de todos os escândalos envolvendo o camarote. Nesse ano as tratativas foram retomadas. Não há desespero, até porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez até dezembro. Em relação ao Banco Inter, existem conversas, mas hoje dá para dizer que é mais fácil o Banco Inter assumir a manga do que fechar com os name rights, até porque isso poderia causar problemas para a família Menem junto ao Galo, né? Junto ao torcedor do Atlético. O Rafael e o Rubens Menin, que são donos da Arena MRV, são donos da MRV e são os principais acionistas do Galo. Eles compraram os name rights do estádio do Galo, né? E o acordo de 6 milhões de reais com reajuste está pagando algo na casa dos 8,5, 9 milhões de reais por temporada. Imagina se eles compram os name rights do estádio do São Paulo e pagam 60 milhões de reais.
Isso certamente iria repercutir muito mal entre torcedores atleticanos. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o São Paulo. Então desde já, peça seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postarmos vídeos novos por aqui. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até o próximo vídeo, porque nesta quarta-feira agitada demais, né? Fui.